Se alguma vez você estava assistindo algum filme da Disney e pensou: ué, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, eu tenho que dizer pra você, não era impressão sua não. Isso porque realmente a Disney já repetiu cenas de seus filmes e desenhos muitas e muitas vezes. E como você pode não ter percebido ou até mesmo nem notado, a gente separou aqui 14 cenas da Disney que são absolutamente iguais só pra te mostrar agora. Então pega a pipoca e liga o modo repeteco, que tá começando mais um Team Vídeos. E se é pra gente ter uma introdução legal, nada melhor que começar pelo começo mesmo. O primeiro filme animado da Disney foi Branca de Neve e os Sete Anões. Logo, ele não poderia ter nenhuma cena de outro desenho da Disney, não é mesmo? Mas isso quer dizer que com certeza as cenas do filme seriam utilizadas em outros longas da empresa. E foi exatamente o que aconteceu em Robin Hood, que foi lançado, pasmem vocês, 36 anos depois. A cena em questão é que a Branca de Neve dança com os anões, que foi totalmente copiada na cena em que Lady Marian, nos bosques de Sherwood, também dança. Foi na cara dura mesmo. Mas nem só de repetições de filmes da época dos nossos bisavós vive a Disney. Por incrível que pareça, a casa do Mickey continuou fazendo a mesma coisa em filmes bem mais recentes. O filme Bernardo e Bianca foi lançado em 1977 e uma continuação foi lançada em 1990, 13 anos depois. Bem mais novo se comparado com os outros casos que mostramos aqui. O interessante é que a cena copiada foi entre os dois filmes dos dois ratinhos heróis. Se trata do momento em que Orville, o albatroz que ajuda a dupla de camundongos, tá levantando o voo entre os prédios da cidade. É praticamente a mesma cena, só que com uma animação melhorada que vemos na continuação do primeiro filme, chamado Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus. Se você gosta de gatos, a gente vai logo avisando que você pode ficar indignado com as cenas a seguir, porque são duas perseguições caninas praticamente ao mesmo gato. Tadinho do bichinho, gente. A primeira delas acontece no filme da Cinderela, de 1950, quando o cachorro Bruno persegue um gato por um bom tempo. Pois é, a cena foi copiada e usada em 101 Dálmatas, lançado 11 anos depois em 1961, quando um dos sequestradores dos dálmatas tenta acertar o pobre Sargento Tibbs com uma garrafa de champanhe. Percebe que os movimentos dos dois gatos são muito parecidos. Mas eu tenho que dizer que o nome do gato que aparece no filme da Cinderela é Lúcifer. E como o próprio nome sugere, ele era muito mau. Então nem dá tanta pena assim dele, vai. Mas não se preocupe. Se você quiser lavar a sua alma, agora é o momento. O mesmo bandido que tentou acertar o pobre Sargento Tibbs, que estava tentando salvar os 101 Dálmatas, tomou uma bela porretada na cabeça para aprender a deixar de fazer maldade com os gatos nessa cena. O engraçado é que ela foi reutilizada no filme A Espada Era a Lei, onde esse escudeiro toma uma pancada da mesma forma. Com certeza mais um caso de cenas reaproveitadas. Ainda falando em cenas que envolvem o clássico dos 101 Dálmatas, temos uma que foi copiada e colada do filme Aristogatas, que foi lançado 7 anos depois. E também tem relação com os capangas da perversa Cruella, que queria a pele dos filhotinhos de cachorro para ela. O valente Sargento Tibbs tá ali encurralado e tenta proteger aquela enorme ninhada de filhotinhos, repletos de pintinhas pretas. É exatamente a mesma coisa que vemos quando Thomas, o protagonista de Aristogatas, tá encurralado contra a parede. Inclusive, saiu recentemente uma notícia de que esse mesmo filme de 77 dos Aristogatas vai ganhar uma versão em live action da Disney, que é uma das primeiras histórias da Disney envolvendo pets. Então, se você gosta de pets, independente de qual seja, comenta aqui embaixo, #pets. Pra gente ver se assim a Disney lança esse filme mais rápido, porque eu já quero assistir ele. Falando em pets e também no filme A Espada Era a Lei, encontramos uma outra cena no filme que também tá envolvida em reciclagem. É a cena em que o pequeno futuro rei Arthur chega em casa e os cachorros que adoram o garoto pulam nele e ficam lambendo seu rosto.
Exatamente a mesma cena foi reaproveitada em Mowgli, o Menino Lobo, lançado 4 anos depois, mas ao invés de Arthur, é Mowgli, e no lugar dos cachorros, são lobos. Mas com certeza a gente pode dizer que é a mesma cena. Essa aqui é uma das cenas mais recentes que a Disney deu aquela boa e velha copiada. Mas pra falar a verdade, nessa eu acredito que a intenção era realmente fazer uma homenagem que os fãs notassem. Estamos falando de A Pequena Sereia, o filme da princesa Ariel, que teve uma cena idêntica que só poderia ter sido copiada em outro filme de sereias. Por razões óbvias, né? Estamos falando da cena em que a Ariel tá em seu esconderijo particular e canta a música Parte do Seu Mundo. Sério, essa cena é histórica. A cena foi simplesmente refeita e reproduzida no filme A Pequena Sereia 2. Só que no lugar da Ariel, quem faz os mesmos movimentos no fundo do mar é a sua filha Melody. E o pessoal da Disney resolveu fazer essa referência com base em uma das cenas mais marcantes do filme original 11 anos depois. Ficou bem legal. Voltando a falar da Branca de Neve, temos que informar que o filme clássico serviu de referência para praticamente todos os filmes de princesa da Disney, mas foi em Bela Adormecida que os desenhistas resolveram reaproveitar muitos desenhos da primeira princesa da casa do Mickey. E a gente tá falando das cenas mais importantes dos dois filmes, o beijo do príncipe. Vemos que aquele momento em que o príncipe beija e salva a Branca de Neve recebeu um Ctrl+C, Ctrl+V e foi colocado no filme da Bela Adormecida. Será que foi o mesmo príncipe que beijou as duas princesas? Brincadeira, isso é impossível, já que foram 22 anos entre um filme e outro, mas que as cenas são iguais, elas são. Quando a gente fala em fundo do mar, sempre vem à mente A Pequena Sereia, mas dessa vez nem a cópia nem o que foi copiado tem a ver com a Ariel, mas se passa no fundo do mar. A cena em que estamos falando aconteceu primeiro em Pinóquio, filme de 1940, quando o boneco de madeira acabou parando no habitat dos peixes. E para quem não assistiu Alice no País das Maravilhas, poderia até achar que se trata da mesma cena. Realmente cópias quase perfeitas. E se tem um filme que é um dos campeões de reaproveitamento de cenas, é o filme Como é Bom Se Divertir. Nunca ouviu falar? Relaxa, a culpa não é sua. O longa é de 1947 e é uma reunião de duas histórias animadas e pouca gente hoje em dia conhece na verdade. E uma das cenas é praticamente idêntica à da Branca de Neve, quando vários animais se reúnem perto da princesa. O engraçado é que os animais são praticamente os mesmos: guaxinins, esquilos com listras pretas, pássaros azuis e coelhos castanhos. São literalmente os mesmos nos dois casos. Esse até pode ser um filme animado que você ainda não conhecia, mas com certeza você conhece e já assistiu vários filmes e desenhos. Então coloca aqui nos comentários quais os filmes animados e desenhos que você mais gosta e se gostaria que a gente fizesse algum vídeo em que eles estivessem presentes também, mesmo que ele não seja da Disney, já que a gente sabe que tem muito desenho bom da DreamWorks, Cartoon Network, Nickelodeon e muitas outras produtoras de desenhos. Esse mesmo filme antigo também existe uma cópia de uma cena do curta do Touro Ferdinando, que foi feito 9 anos antes. Na cena, vários pequenos novilhos brincam no pasto. Em Como é Bom Se Divertir, acontece a mesma coisa sem tirar nem pôr, e vemos vários novilhinhos felizes no pasto. Quem assistiu alguns clássicos da Disney com certeza conhece o Baloo, o urso amigo do Mowgli, que sabe como curtir a vida. E por ser tão feliz, o urso sempre que pode tá cantando e dançando, mesmo que seja só para salvar o Mowgli. E foi exatamente essa a cena que foi usada em Robin Hood, na cena em que João Pequeno faz exatamente a mesma dança do Baloo. Pra falar a verdade, Baloo e João Pequeno são praticamente idênticos, exceto pela cor dos pelos que é um pouco diferente. Em Robin Hood também existe mais uma copiazinha esperta que o pessoal da Disney fez, só que dessa vez envolvendo elefantes e suas trombas. Repara aqui comigo nessas cenas dos elefantes do filme do Robin Hood e me diz se ela não é muito igual à do filme do Mowgli. Falando em Mowgli, sempre ele, o filme ainda teve a ousadia de copiar uma das cenas mais marcantes de todos os filmes da Disney. Quando Shere Khan tá quase conseguindo dar um bote em um veado, a presa se assusta e escapa. O interessante é que essa é a mesma cena em que a mãe do Bambi reage pouco antes do caçador fazer aquela maldade com ela.
triste, mas é verdade. Falando em Bambi, tem uma outra cena dele que também faz parte desse circuito de cenas reaproveitadas. Lembra que eles se reuniram em Branca de Neve e depois no filme Como é Bom Se Divertir? Realmente parece que aquela turma da floresta não tem muitas atividades da escola para fazer, porque eles estão sempre se reunindo outras e outras vezes. Pois é, lá estavam eles mais uma vez, para ver o Bambi que tinha acabado de nascer. Por último, existem duas cenas que são muito, mas muito parecidas mesmo, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. Parece contraditório, não é? Mas relaxa que a gente te explica. A gente tá falando aqui do filme A Espada Era a Lei, correto? Então, na história existe uma bruxa chamada Madame Mim, e em um determinado momento, ela simplesmente dá um susto no Arthur, quando abre seus cabelos rapidamente. Essa mesma cena foi reproduzida em um filme bem mais recente comparado com vários que citamos aqui. Estamos falando de A Princesa e o Sapo, de 2009. A cena é feita pelo Jacaré Lewis, não tem como negar, ela é muito parecida. Essas foram as 15 cenas da Disney reaproveitadas entre os filmes da casa do Mickey. Fala aqui embaixo se você já tinha notado alguma delas. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima, valeu!